também já a fazer a função e, mais uma vez, como podem ver, a temática do Todo o Terreno está presente aqui nas entrevistas exclusivas no 16 Válvulas. Esta é uma semana marcada precisamente com o pós-Reguengos de Monsaraz, com a realização da Baja TT, capital dos vinhos de Portugal. E, no caso concreto, como podem ver, hoje tenho mais um convidado ilustre, e ilustre já vão perceber porquê, o Ricardo Batista, que para todos os efeitos esteve presente na Baja, precisamente de Reguengos de Monsaraz, no passado fim de semana. Já vamos também perceber um bocadinho disso, mas vamos também conhecer um pouco mais daquilo que o Ricardo tem feito no desporto motorizado, porque ele tem ligações também aos ralis e vai ser importante também passarmos por aqui. Mas, sem mais demoras, Ricardo, dou-te as boas-vindas. Agradeço-te a oportunidade de te receber aqui no 16 Válvulas. E a minha primeira questão é só esta. Tem muito a ver com o que tu explicares-me. Como é que um rapaz, vamos chamar assim, um rapaz que vem do mundo das 8 rodas, vai chegar e aterrar, neste caso, no desporto motorizado só tem 4. E porquê as 8 rodas? Porque acompanho muito o teu trabalho que é feito com o Hockey Patins, onde fazes relatos de uma equipa, onde, ou pelo menos nas transmissões que habitualmente fazes sobre o Hockey Patins. Não vou dizer o nome do clube, porque acho que não será importante, ainda mais porque tem umas conotações um pouco mais vermelhuscas, aqui na brincadeira contigo, Ricardo, e portanto não vamos estar a entrar nesses detalhes, mas eu queria perceber, e neste tom de brincadeira, este tom leve de tu vires também, no caso de uma paixão que é o Hockey Patins, mas perceber acima de tudo porque é o desporto motorizado, porque já são uns anos que eu já conheço e sei que já estás há uns anos ligados a isso. Porquê o desporto motorizado? Bem-vindo, Ricardo. Boa noite. Olha, boa noite. Mais dizer que é sempre falar contigo. Este gosto pelo desporto motorizado vem um pouco daquilo que é a tradição do Conselho de Alenquer, que é um conselho onde as modalidades são as modalidades com rodas. É o hóquei patins, no caso do meu Alenquer, e as 4 e as 2 rodas, nomeadamente nos automóveis e nas motas. O gosto, acima de tudo, pela parte das corridas, vem por influência familiar, porque os meus pais fizeram parte de um motorizado no Conselho de Alenquer. O meu pai chegou a fazer ralis na altura dos piratas como navegador, e então eu basicamente cresci no meio do barulho dos carros de competição e das motas. E esse gosto foi-se desenvolvendo. Muito cedo, com cerca de 16, 17 anos, já estava a escrever em sites da especialidade, mas o meu sonho era sempre um dia iniciar-me nos ralis, que são a minha modalidade de eleição. Isso aconteceu relativamente cedo, aconteceu neste caso já em 2004, comecei a fazer ralis com o Pedro Lança, e que foi o piloto com quem fiz mais ralis e com quem tive a felicidade de conquistar várias vitórias. Conquistei com ele em 2005, foi um ano mais especial para mim porque ganhei o Troféu Punto e a Taça Nacional dos Segundos Condutores, e depois as coisas foram se envolvendo, fazendo ralis. Depois, uns anos mais tarde, acabei por ter um convite do Alexandre Franco e do Rui Franco para os ajudar no projeto esportivo deles, isto já em 2012, 2013, em que eu fazia, de certa forma, a gestão da parte administrativa da equipa, portanto, tudo o que tinha a ver com a documentação eu que tratava, a parte dos tempos em que eu fornecia para eles dentro do carro. Se calhar, é a parte operativa também do alojamento, tudo o que fosse o back-office, podemos dizer, a parte de trás dos bastidores era a teu cargo, é isso? A logística, basicamente, passava por mim, a parte na corrida, parar as assistências, etc. Isso eu nessa altura não fazia a título profissional, a minha atividade profissional era ligada ao ramo dos seguros, onde estive quase 10 anos. Uma conversa entre o Alexandre Franco e o Mário Franco, o Mário falou na possibilidade na altura de uma pessoa para arrancar com a Franco Sport, e pronto, e foi assim que aconteceu. Iniciei a Franco Sport com o Mário. Na altura começou em casa dele, porque não havia a infraestrutura que há hoje. Depois, entretanto, chegou o teu vizinho Luís Enjeitado para a parte mecânica, e a equipa, pronto, foi crescente. Na altura passámos a ter uma série de carros Yamas SSVs alugados no campeonato, fomos ao Dakar,
E depois, neste entretanto, eu tinha deixado de fazer corridas, porque profissionalmente não era possível. Depois, ao fim de 3 anos na equipa, decidi que queria procurar uma outra proposta profissional. Tive ali alguns tempos de férias, aproveitei um verão e comecei a trabalhar com o Francisco Gil, na F-Gil Competição, com um piloto com uma relação de amizade que conhecia há muitos anos, o André Rodrigues. O André Rodrigues, sim. Exato, que foi o meu adversário. Ricardo, mas ia-te perguntar, percebi nessa tua carreira que tinhas feito, essencialmente, na parte dos ralis, não a condução, que foi aquilo que eu percebi. Estavas só como segundos condutores, como tu dizes. Nunca houve essa possibilidade, nunca quiseste, foi uma escolha pessoal não ser piloto e ser, sim, navegador, como agora se chama, mas seria segundos pilotos, vamos dizer assim. Foi uma escolha e é muito simples. Eu tenho uma particularidade curiosa, é que eu tirei a carta há muito poucos anos. Apesar de ter 38 anos, eu andei 32 anos da minha vida sem carta. Sempre à boleia de outro, já percebi. Sempre à boleia. Porque nunca tive um gosto particular por conduzir. Mas, a verdadeira parvoíce, porque hoje em dia adoro conduzir, mas e tenho a curiosidade de um dia experimentar fazer um rally a conduzir. Mas apaixonei-me pelo papel de navegador e, acima de tudo, pela importância que eu, como navegador, reconheço àquilo que é o nosso trabalho e que muitas vezes não é reconhecido e que muitas vezes, inclusivamente, serve de desculpa para a falta de êxitos das duplas. Mas eu gostei sempre de ser navegador, fiz mais de 50 ralis, podia ter, ao dia de hoje, se calhar, 120, 130 ralis feitos, mas, como te tinha dito, a determinada altura da minha vida, em virtude de motivos profissionais, não podia fazer corridas, porque eu não podia estar, digamos assim, a alugar português a pilotos e estar a concorrer contra eles, ou não podia estar a tratar da logística de uma equipa e estar ao mesmo tempo a fazer corridas. E então foi isso, mas acabei por fazer só como navegador, mas a possibilidade de um dia fazer um rally como piloto pode acontecer, não é? Não está nem pouco, mais ou menos, fora dos meus horizontes a médio prazo. Eu acredito que sim. Ricardo, falávamos, porque parámos aí na questão da F-Gil, não é? Com quem tu estiveste a colaborar, despertou-te, ou foi mesmo neste caso com a Francosport, onde despertou a curiosidade dos SSVs, porque nós sabemos que é uma modalidade em crescente, já está num pico alto, mas ainda há a possibilidade de crescer mais em Portugal, mas os SSVs foram para ti também uma agradável surpresa na organização, na preparação e também a nível de competição através da Francosport e depois naturalmente extensível com o André, foi também uma competição que tem muito de competitivo e que vale a pena também acompanhar com outros olhos, não é assim, Ricardo? Sim, eu tive um primeiro contacto com buggies, com SSVs de todo o terreno, já em 2009, quando o Clube Automóvel do Algarve organizou um troféu que era o Rally Mix, ou Mix Cup, que era o troféu Selenia, onde corriam jipes todo o terreno, motas, quads, carros de rally e buggies. Evidentemente que de 2009 até 2016 houve uma evolução muito grande e de 2016 para cá a evolução ainda foi maior. Eu, a partir do dia em que me sentei pela primeira vez num SSV, percebi verdadeiramente as grandes potencialidades que tem e, acima de tudo, consegui perceber, até neste caso, por aquilo que foi a minha vida profissional ligada aos SSVs nos últimos anos, percebi que é a forma, não é a forma mais barata de correr em Portugal, mas é com toda a certeza o melhor pacote entre preço por quilómetro para nós fazermos corridas, com toda a certeza. Primeiro, o divertimento é fantástico. Tanto os Yamas têm a particularidade de terem caixa de patilhas no volante, nós costumamos chamar de brincadeira que é quase a PlayStation. Temos os Canams que também são muito competitivos e nós vemos também muitas vezes, nomeadamente nas provas do Nacional de todo o terreno, a baterem os jipes com regularidade. Os Polaris, que também estão há muito tempo no mercado e que
foram uma marca que também contribuíram muito para o crescimento dos SSVs, e portanto eu vejo que é um campeonato que tem vindo a crescer. Acho que chegou a um ponto de estagnação nesta fase, mas eu não olho para a estagnação dos SSVs atualmente em 2021 como um ponto negativo, porque os SSVs subiram a um nível muito elevado, e se conseguirem manter esse nível, eu acho que já é um mérito de todos. Agora, aproveitando para falar, abrindo aqui um pequeno parênteses, mais de uma parte, menos de entrevista e mais daquilo que devem ser as preocupações futuras da Federação de Motociclismo de Portugal, que é a federação que tem gerido os SSVs, parece-me que nesta fase é preciso travar um bocadinho e perceber que o caminho dos SSVs tem que ser feito com regulamentos cada vez mais claros, com rigor maior em muitas áreas nas corridas, e não me refiro apenas à segurança, refiro-me a pontos tão fundamentais como logo o ponto de partida da corrida, que são as verificações, que têm, a meu ver, de ser feitas de outra forma, e deve começar a preparar uma regulamentação para o próximo ano, em conjunto com os pilotos, porque nós vamos ter, a partir do próximo ano, 2022, algumas situações que podem influenciar negativamente a possibilidade dos SSVs circularem na estrada e podem criar alguns problemas aos próprios pilotos. Então parece-me que seria uma altura boa para a FMP ouvir os pilotos e as equipas e perceber que o campeonato está num patamar muito elevado, mas tem que haver um diálogo para se perceber o que é que se quer fazer no futuro, porque a concorrência é muito forte e nós já temos também SSVs no campeonato FPAC e, portanto, se a FMP pretende manter o campeonato com o nível fantástico que tem tido e com a qualidade de provas que tem tido, é preciso começar a trabalhar já no futuro, porque o futuro é já amanhã. Fica essa nota e, naturalmente, para reflexão de todos os envolvidos. Entretanto, tínhamos falado, como digo, a nível da estrutura, portanto, que tinha estado a competir, com o André também, mas que, entretanto, houve interrupção recente. Também terá sido na FGIL, não é verdade? Eu estive a trabalhar... Só para fazer aqui um enquadramento até ao dia de hoje e, naturalmente, à presença em Reguengos de Monsaraz. Exato, porque a presença acaba por surgir precisamente porque neste momento eu há cerca de 3, 4 semanas decidi que não ia continuar na empresa e, portanto, acabei por terminar o meu vínculo com a FGIL Competição, que também tinha uma piloto no Campeonato Nacional de Motociclismo, e então foi aí que surgiu a possibilidade de fazer a Baja TT Capital dos Vinhos de Portugal em Reguengos de Monsaraz. Acabou por ser uma situação engraçada, porque tudo aconteceu no sábado à noite do Raio da Ferraria. Eu ainda estava em trabalho com o André Rodrigues, mas estava na altura à noite a jantar com o Alexandre, com o Rui, com o Mário Franco, ali na zona do Parque de Assistência, e o Alexandre Franco, que tinha de fazer a ferraria, virou-se para o Rui, para o irmão, e disse: pá, mano, eu gostava que fosses fazer Reguengos comigo. E o Rui ficou assim um pouco: mas ir fazer contigo no SSV, mas ainda não temos o carro para fazer o campeonato. E digo assim: olha, Rui, então, mas é muito simples, se tu não fores com o mano, eu vou contigo. E mal eu digo isto, tanto o Alexandre como o Mário não deixaram cair a ideia e disseram logo: pronto, está decidido, vocês vão fazer Reguengos. E foi assim que a coisa acabou por acontecer. E uma surpresa também para o próprio Alexandre. Eu tive a ocasião de comentar com ele a participar com o SSV enquanto o carro não está arranjado, ou não tem um novo carro, não é? Portanto, aquilo também foi um projeto de um momento para o outro que nasce na ferraria, ou já vinha a prepará-lo há algum tempo? Não, isto foi tudo literalmente conversa de jantar. O Alexandre foi fazer o raio da ferraria porque ainda não tem o carro, que neste caso vai fazer a Baja do Oeste, que vamos ter agora aqui em Alenquer dentro de pouco mais de uma semana. E então o Alexandre foi fazer a corrida também para começar a ganhar algum ritmo e porque tem saudades de corridas, e surgiu esta possibilidade de irmos todos fazer a Reguengos. O Alexandre foi com o Rui Gomes,
no Yama dele, e o Rui Franco foi comigo como seu navegador no Yama da Frank Sport. O que teve várias coisas engraçadas é que o Rui, do meu tempo de miúdo, que eu me lembro, era um piloto espetacular aqui nos rallies em Alenquer, no tempo dos Piratas. Depois teve mais de 20 anos sem conduzir e nunca tinha feito uma prova federada a conduzir, a não ser umas 24 horas de fronteira, penso que há 6 anos, em que curiosamente eu fiz um turno ao lado dele como navegador. E eu fazia rallies há 20 anos, mas nunca tinha feito uma prova de todo o terreno. E então juntámos todos dentro do Yama. Nós também temos o Alexandre e o Rui Franco, são amigos de sempre, de toda a vida, mas para mim em particular são como se fossem família. E então surgiu esta possibilidade fantástica e lá fomos para Reguengos. E depois como é que correu? Ricardo, conta-me lá como é que correu desde o início, vamos lá de uma forma rápida, também para não tomar muito do teu tempo, mas foi uma adaptação fácil também da tua parte para este trabalho, porque é fácil também chegar no SSB, em princípio, não é? Só quem lá está é que sabe, mas foi fácil fazer Reguengos com este SSB? Não foi difícil, não foi difícil. Em primeiro lugar, porque eu também tive uma pessoa que me ajudou bastante, que foi o próprio Rui, até na preparação do roadbook. Mas foi uma corrida que teve várias peripécias. Nós na sexta-feira no prólogo, só podíamos reconhecer a pé, fizemos uma passagem a pé, a tirar notas de rally, e eu pensei, ok, vamos ter condições para fazer um bom prólogo. O que é certo é que ao fim de lhe ter dado 4, 5 notas, o caderno de notas rasgou-se. Então fiquei sem notas e fomos à vista até ao final do prólogo. Pronto, não houve problema, mas não houve problema nenhum. Foi um problema literalmente técnico do caderno de notas que se estragou, e fizemos o prólogo à vista. Depois, no segundo dia de competição, tínhamos já um setor seletivo de 150 km, preparei o roadbook, com algumas informações que o Rui me passou que queria ouvir nas notas, e as coisas foram-se fazendo. Tive, como é natural, as dificuldades de quem nunca fez uma corrida de todo o terreno, perceber a velocidade com que as coisas se passavam, o facto de, por exemplo, ter uma vibração enorme dentro do carro, que eu nunca apanhei isso nos rallies, e que para mim era sempre perfeitamente legível o caderno, e ali muitas vezes os instrumentos de navegação não eram tão legíveis como era desejável. Tive as minhas perdidelas, como era evidente, fui-me recuperando, perdi-me uma vez, consegui-me recuperar, até que chegámos à primeira ZA, falámos ali um pouco, fizemos um balanço engraçado das coisas, e 10 km depois da ZA ficámos sem intercomunicadores, e 15 km depois da ZA ficámos sem torre de navegação. Então, ok, então vamos para os últimos 40 km à vista. Eu ia mexendo manualmente na torre de navegação. Para quem conhece, imaginar os botões a não mexerem e nós temos que mexer em tudo à mão e olhar para a frente e fazer sinais com as mãos a dizer que era a esquerda ou que era a direita, que era uma curva fechada. O que é certo é que acabámos a especial e ficámos em segundo lugar no TT2, a 40 segundos do André Rodrigues e do Planta. Portanto, acabou por ser um resultado muito bom, andámos à frente no setor e perdemos a liderança só nessa altura em que ficámos sem navegação e sem intercomunicadores. Depois, para o segundo dia, começou a chover bastante durante a noite, e eu já tínhamos tido os problemas com a torre de navegação, e à saída, ainda antes de sairmos do parque fechado, eu adotei uma estratégia que foi, peguei nas notas que tinha dentro do calculador, cortei as notas a partir da zona de assistência para a frente, ou seja, dividi o setor a meio, fiquei com 80 km finais no desenrolador, onde eu tinha a garantia que ia conseguir funcionar com aqueles 80 km, e a primeira metade do setor basicamente peguei em 9 metros do roadbook de rolo e fui com o roadbook na mão, e a navegar pelos totais. Pronto, escusado será dizer que ao fim de 30 km, quando passámos pela primeira poça de lama, a sério, as notas ficaram cheias de lama, mas consegui sempre ir dar as notas,
Esses 80 km correram fantasticamente bem. E depois arrancámos para a segunda metade do setor, onde já sabíamos que tínhamos uma liderança bastante boa na TT2 e acabámos por conseguir a vitória. Não tivemos só um susto numa situação em que nós tivemos uma saída de estrada, mas entramos numas estevas que tinham na altura do carro do Yama, mas felizmente não havia lá nenhuma pedra, não havia nada. Não tivemos sustos nenhums. A prova correu muitíssimo bem, com estas pequenas peripécias naturais do todo o terreno, e pronto, e depois há um pormenor que eu já falei no final da corrida, é que, e já tive a oportunidade de falar com o Nelson Godinho, da Sociedade Artística Reguenguense, de dar os parabéns ao clube pela prova, que acho que a prova estava fantástica, a marcação fantástica, o roadbook estava ao pormenor, como também de resto é habitual nos roadbooks do Luís Lourenço, com as notas literalmente ao metro, e então foi tudo excelente neste fim de semana, porque divertimos-nos bastante, que era o objetivo principal, não batemos em nada. Conseguiram a vitória. E conseguimos a vitória, sim, conseguimos a vitória. Ricardo, e esta prova, e este tão bom resultado logo na estreia, abre-te outras possibilidades, por exemplo, Alenquer, por exemplo, Porto Alegre, o que é que aí vem? Porque sei que estás nesta altura numa situação de pausa, podemos dizer, estás agora a usufruir desta pausa, mas pergunto-te o que é que tem já previsto, porque eu acredito que o próprio Rui Franco não te vai largar agora, a equipa que ganha não se mexe, deve estar já de volta de ti a convidar-te, com certeza. Será assim? Isso era o que todos os nossos amigos nos diziam após a corrida, que era, e agora tínhamos que continuar. O Rui neste momento até não está a ouvir a nossa conversa, porque está com o Mário Franco no Rally de Marrocos. O Rui vai lá estar, hoje regressa, vai fazer Baja do Oeste com o Alexandre. Para mim não está nada previsto para já a nível futuro, até porque até há 3 semanas atrás não estava sequer previsto fazer todo o terreno. Eu já tinha tido vários convites para fazer todo o terreno, até de pilotos da frente, e eu na altura optei por não fazer, por não aceitar e por não querer assumir estes desafios, porque quem me conhece minimamente sabe que eu não gosto de me meter numa coisa sem estar devidamente preparado para ela. E aquilo que eu percebi nesta corrida é que precisava efetivamente fazer uma corrida assim, sem responsabilidade, num registro diferente, para ir aprendendo tudo, para me preparar efetivamente para a possibilidade desses convites voltarem a surgir no futuro. Mas para já não está nada... Nem Porto Alegre? Não está nada programado. Nem Porto Alegre não há nada previsto, nem Porto Alegre, nem Fronteira, não há assim nada que... Fronteira muito provavelmente irei estar, não como navegador, mas irei estar muito provavelmente num papel que fiz durante 4, 5 anos, de estar a fazer a gestão de corrida de uma equipa a 24 horas. Isso muito provavelmente, quase garantidamente, irá acontecer. Corridas para já não está previsto, mas pronto, vamos ver como é que vai ser a partir de amanhã. Vamos ver, sim senhor. Muito bem, Ricardo. Instantes finais desta nossa conversa, da qual te agradeço mais uma vez a oportunidade de poder partilhar contigo estas notícias, neste caso do terreno. Tínhamos combinado antes de pôr a gravar que iríamos ter de falar da tua moldura hoje para este apontamento. Estás cercado por taças e taças e taças e bons motivos, com certeza, de estarmos à conversa. Não temos tempo de explorar um a um todos esses pontos que tens atrás de ti, mas gostava que falássemos um bocadinho dessa taça que está aí guardada, especial, e que merece uma atenção. Vê-se que já tem alguns anos, mas esta vai ficar sempre no teu coração e, portanto, será com certeza aquela que mais te diz, apesar das outras estarem mais reluzentes, mais recentes, mas essa, apesar de ter uns anos, tem muito significado. Queres-nos falar aqui um bocadinho e mostrar, no fundo, para todos nós que estamos aqui também a ver por imagem? Ok, isso mesmo. Porque não conseguimos ver o que está escrito, mas tu vais-nos dizer. Diz-nos, Ricardo, o que é que essa taça tem de especial? Esta taça, eu brilho sempre a olhar para ela, porque foi no ano 2005, foi um dos anos em que eu fiz mais rallies da minha vida e que foi o segundo da minha carreira, em que venci a Taça Nacional de Segundos Condutores, na altura, no Campeonato Nacional de Rallies Promoção Terra, que mais tarde se chamaria Open, anteriormente tinha sido iniciados,
E esta taça é muito especial porque foi a primeira taça nacional que eu ganhei na vida. E foi o primeiro troféu verdadeiramente a sério que eu ganhei, num ano muito especial, em que ganhei também o troféu ponto de promoção. Mas esta tem um sentimento especial porque foi a minha primeira presença na gala de uma taça de cariz nacional. Portanto, tem Ricardo, e quem era o teu piloto? Porque aí o piloto percebemos que era o Pedro Lança, que foi o mais calmo na vida e com quem voltei a ir anos mais tarde também a uma gala da FPAC, por ter terminado o Campeonato Regional Sul de Rallys no segundo lugar entre os navegadores. O campeonato que foi por um grande campeão e por um grande exemplo e um grande amigo que eu tenho grande consideração e grande estima por ele, que é conhecido de toda a gente, que é o João Luz. Claro que sim. Muito bem. Ricardo, não temos tempo para mais. Agradeço realmente a oportunidade de partilhares connosco um bocadinho da tua vida ligada ao desporto motorizado. Com certeza que histórias haveriam muitas para partilhar, muitas coisas para nos contares, mas aqui está feito um pequeno resumo daquilo que interessa mais saber nesta altura. E é claro que eu e naturalmente os teus amigos e quem está mais próximo de vós, como por exemplo do Rui, estamos com o apetite aberto para mais corridas, com mais resultados como este de Reguengos. Vamos ficar à espera de notícias, porque sei que não és homem preparar e com certeza vais estar em breve de regresso à competição. Terminaria como comecei, neste caso falar das 8 rodas, pergunto-te como é que estamos neste caso de hóquei patins em Alenquer. A temporada começa agora, como é que estamos já agora? Dá-se aqui um apontamento, saímos um bocadinho dos carros e falamos também do hóquei patins, que percebo que é também uma paixão tua. Em primeiro lugar, Alenquer, a minha terra, é um dos maiores amores da minha vida. E o meu Alenquer e Benfica, que é o meu clube de coração, é uma das grandes paixões. O hóquei patins começou curiosamente no fim de semana de Reguengos. Eu acompanho o Alenquer na segunda divisão nacional e quando acabei o primeiro dia de corrida, a primeira coisa que eu fui fazer foi chegar a casa, tomar um banho e ir ver acompanhar o jogo online. Mas o que eu faço basicamente, e já muita gente que conhece, eu faço narrações de relatos de hóquei patins, nomeadamente do Alenquer, e aí pronto, percorro também uma grande paixão que é a rádio, que é uma paixão tão antiga quanto os rallies, e então são várias rodas e muitas paixões, mas tudo a começar aqui num lugar muito especial que é Alenquer. Fica só essa nota também, porque serão, neste caso, vocês os dois serão os dois únicos que eu conheço no todo o terreno que têm ligação, embora não direta, como acontece contigo, mas também com o presidente do Sporting Tomar, Ivo Santos, que também ele tem uma ligação forte ao Sporting Tomar, embora eles na primeira divisão, penso que seja assim que se diz, o teu Alencar na segunda, mas serão os únicos no todo o terreno que eu conheça, se calhar até há mais, e fica aqui o desafio de mais gente se pronunciar sobre isso, mas mais gente do todo o terreno que tem ligação ao hóquei patins. Mas pronto, fica aqui à parte uma nota apenas de diferença nestas nossas entrevistas aqui no 16 Voltas. Só para acentuar aí, nós temos 3 que fazem parte da mesma equipa. O Alexandre Franco jogou como no Alenquer, o filho, o João, também jogou no Alenquer, e o navegador dele, o Pedro Inácio, também jogou no Alenquer. Portanto, malta de Alenquer que anda nas corridas, quase todos já passaram pelo hóquei patins. Isso não é ao contrário, quando acabar a carreira dos automóveis vão para o hóquei patins, também pode ser, como treinadores, ou que seja. Ricardo, agradecer obrigado por esta ocasião, desejo muitas felicidades, qualquer que seja a nova tarefa que venhas a ter na tua vida neste cenário, já sabes que eu vou desejar sempre que tenhas tanto sucesso como tens alcançado até agora e no caso concreto, dar-te os parabéns pelo excelente resultado, então, da Baja em Reguengos Monsarense. Um grande abraço, Ricardo, e até breve. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, um grande abraço. E uma boa noite, obrigado.